que todos tenham vindo com muita paz no coração para mais um trabalho da noite de hoje. Primeiro vamos aos recados. De praxe, desligar o celular ou manter no silencioso. Lembrar que nós temos a biblioteca para os empréstimos e vendas de livros. Os exemplares que aqui não tiver podem solicitar, que nós providenciaremos. Ao nosso lado aqui nessa sala, a caixa de vibrações, onde podem colocar o nome dos entes queridos, encarnados e desencarnados. A caixa de sugestão, onde vocês podem sugerir temas diversos para nossas palestras e nossos cursos. Psicografia da noite. Herdeiros. O pai legou todos os seus bens. Os filhos escolhem o que querem receber. Pouco a pouco, tudo vai sendo usado. Nós demoramos muito a aproveitar os bens, principalmente que nos estão disponíveis, por sermos tentados a procurar somente o que não é do Pai. Filhos que já alcançaram a grandeza nos deixam claros os bens simples para nossa felicidade e paz. Não são bens materiais, mas do conhecimento íntimo da inteligência. Desde lá, onde saímos para essa epopeia, jogamos com o nosso dom de escolher o melhor para nós e para os nossos, e quase sempre tendemos a afastar o próximo que não nos agrada. Disso quase sempre nos arrependemos, lá no fundo, claro, mas dificilmente achamos a hora de encerrar essa conduta. Claro é o porquê. Voltamos a atenção para vontades sem luz, disse má vontade, pois a vontade luminosa, a boa vontade, não mede o tamanho da dor e do sacrifício para aliviar a dor do próximo. E de que estamos falando? Estamos falando do médico provedor, curador, puro, herdeiro que acolheu e põe em uso e proveito todos os bens que herdou do Pai. A bondade, caridade, alegria, amor, paz, resignação e todos os valores do ser à imagem do Pai, pois tudo isso reunido deu à criação com todos os dons superiores de seu Filho. Veio ensinar aos que não sabiam e iluminar aos que não esqueceram, e a boa vontade fez com que muitos traçassem o bom caminho da evolução humana que nos trouxe até aqui e nos levará até o fim. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Essa mensagem foi psicografada aqui no nosso núcleo pelo médium Newton no dia 25/3/2025. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre amado, guia e amigo de todas as horas. Aqui nos reunimos em Teu nome, com o coração cheio de esperança e fé, buscando luz, amparo e aprendizado. Rogamos que Tua presença amorosa nos envolva e que os bons espíritos que colaboram em Tua casa possam estar conosco neste momento. Que essa reunião transcorra em paz, harmonia e respeito e que possamos abrir nossos corações e mente para os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Ampare o coração do nosso irmão Felipe, que está com a palavra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejamos todos sempre muito bem-vindos nessa noite de Evangelho. E bate-papo da noite hoje é em torno de falarmos sobre esse assunto que é tão delicado, né? A morte não é o fim. E convenhamos, fugimos desse assunto. Ninguém gosta.
Mesmo porque quando a gente fala de morte, pouco se tem boas lembranças, pouco se tem bons pressentimentos sobre. A gente, quando fala de morte, bate 3 vezes na madeira, mas lembramos que, como o Robertinho muito bem disse, estamos sob a luz do Espiritismo. Então, nem tudo é o que aparenta ser. Lá em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Cristo já veio nos alertando que a nossa caminhada ela é longa, mas sempre para frente. Lembrando que Cristo ensinava a espíritos, né? E seus ensinamentos, de acordo com que nós vamos evoluindo, de acordo com que nós vamos nos instruindo, seja lá se for numa única encarnação, se for de encarnação em encarnação, os ensinamentos do Cristo, qualquer um que seja, se você pegar o mesmo ensinamento do Cristo, ele vai fazendo luz diferente sobre nossas vidas. Então Cristo, ele venceu a morte. Ele nos mostrou que a mesma não passa de uma transição. Então talvez o imediatismo terreno, ou talvez o apego que nós temos às coisas terrenas, o apego que nós temos ao corpo físico de repente, nos traz esse receio, nos traz esse medo. Até mesmo nós que somos espíritas, né? Nós que semanalmente estamos estudando sobre o outro lado, nós que semanalmente estamos escutando as maravilhas que há do outro lado, de acordo com o nosso esforço íntimo aqui na Terra, às vezes sim assusta. Bom, mas como eu disse, né, que dependendo do nosso estágio evolutivo, os ensinamentos do Cristo vai se fazendo luz diferente. É sobre o estado evolutivo do espírito que existem várias moradas na casa do Pai. Várias moradas. Então, se há muitas moradas na casa do meu Pai, a gente precisa mudar um pouco o nosso conceito de morte, de fim, de acabou. Jamais, jamais. O Robertinho fez aí a propaganda da nossa biblioteca, né? Que por sinal está em reforma, logo logo teremos novidades aí. Há muitos relatos, muitos livros, há uma literatura muito vasta, né? Que nos conta, que nos mostra, que nos prova que não é o fim, que nos prova que, cara, findando isso daqui é apenas uma transição, né? E cada transição, cada mundo, cada estágio que nós estamos, vai de acordo com o nosso estágio evolutivo, vai de acordo com o que precisamos para o nosso bem, para a nossa evolução. Falando de encarnação, falando de transição, que a gente chama tanto de morte. O mundo há mais ou menos, no mundo, né? Enfim, no universo há mais ou menos 200 bilhões de galáxias e 100 bilhões de sóis. Será mesmo que dentre tudo isso há somente nós aqui? A vida é somente essa? Para nós ficarmos aí fincados em antigos dogmas, aqueles íntimos que cada um de nós temos, cada um tem o seu? Se nós pegarmos lá no livro Livro dos Espíritos, no capítulo 5, na questão 55, Kardec pergunta assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? A espiritualidade responde: sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição.
Então assim, gente, com tantas moradas que há na casa do Pai, eu acho que está na hora da gente começar a focar um pouco mais, né? Já que essa transição chega para todos, essa temida transição chega para todos, eu acho que a gente precisa começar a focar um pouco mais, não no medo que eu tenho, ou na vontade que eu tenho de prolongar isso daqui. Poxa, que bom! Sim, nós devemos nos cuidar, nós devemos prolongar. Só que a gente precisa lembrar que há um Deus maior. A gente precisa lembrar que Cristo esteve aqui, nos mostrando que eu vou, mas eu vos aguardo. Eu vou, mas eu volto. Para a gente continuar a nossa trajetória de braços dados. A gente, por muito tempo, imaginou Cristo ao lado de Deus e a gente aqui, penando para chegar aos pés dele. Jamais, gente, de forma nenhuma. Cristo esteve, está e sempre vai estar ao nosso lado, nos acolhendo, nos intuindo, para que nós vençamos o nosso medo da verdadeira vida. O Espiritismo nos traz a escala espírita, né? Das moradas espirituais e das moradas morais. E, gente, isso não é conto da carochinha. Jamais. Quantas e quantas vezes nós não passamos e vamos passar? Afinal, nós temos lá os mundos primitivos, que são os primórdios de todos os espíritos, da onde iniciamos, o de expiações e provas, esse ao qual estamos inseridos, que há um certo desequilíbrio e, por enquanto, o mal muitas vezes predomina, o regeneração, né? Que ainda temos o que espiar, porém já um pouco melhor, os felizes onde o bem supera o mal e os celestes e divinos onde o bem reina. Então, as várias moradas que há na casa do Pai nada mais são do que estações onde encontramos as ferramentas necessárias para que nós continuamos naquilo que Cristo nos prometeu, para que nós continuamos nessa nossa jornada evolutiva do bem de si próprio, nessa jornada evolutiva de nós mostrarmos que podemos ser melhores. Se nós tivermos essa visão mundana, essa visão da carne que a vida acaba aqui, gente, realmente, as lições do Cristo de forma nenhuma se fazem luz. A gente vai querer aproveitar tudo que tem para aproveitar. Agora, quando nós, uma vez que somos espíritas, uma vez que somos cristãos, acreditamos naquilo que Cristo veio nos trazer e principalmente acreditamos em nós mesmos, a gente deixa um pouco esse dogma da morte de lado e entende que essa transição, aliás, essas estações ao qual eu passo e eu tenho que passar para continuar essa viagem chamada evolução, vai de acordo com o meu esforço íntimo. A gente escuta muito falar, né? Se quer resultados diferentes, fazer diferente. Mas até quando, pergunto eu vou deixar para ser melhor na próxima? Porque a gente tem muita dessas, né? Pegar esse comodismo que a gente tem da carne e falar, eu não tenho mais jeito, eu sou assim mesmo, não dá. Gente. Semanalmente, aliás, 2 vezes por semana, nós temos aqui explanações evangélicas que mostram que a gente pode sim ser melhor. Que nós temos aí obrigações, ou nós temos oportunidades de sermos melhores. Basta um mínimo de vontade. E Deus tão sabiamente colocou a cada encarnação de nós voltarmos no estágio mais primitivo, justamente para irmos ir desenvolvendo o nosso intelectual e o nosso moral. Agora, como que nós vamos desenvolver o nosso intelectual, o nosso moral, se nós ficarmos fincados aqui para sempre? Como que nós vamos voltar ao estágio mais primitivo, uma vez que nós
avançamos na idade física, onde a teimosia vai se fazendo mais presente, onde o orgulho vai se fazendo mais presente, onde o eu do passado, quando vem a adolescência, vem à tona de encontro com aquilo que eu aprendi de novo. Então, o convite que Cristo nos faz de olharmos a vida com olhos espirituais é justamente para nós vermos essas bênçãos que é as encarnações. As bênçãos que é nós podermos, sim, morrer. Mas não aquela morte de filme, que explode, que dói, que não, gente. Mas aquela morte do homem velho. Afinal, o corpo físico, ele morre a cada dia. A ampulheta está lá, virada. Mas, porém, nós temos a oportunidade também de ir matando o velho homem que há dentro de nós. Vê que quando a gente começa a olhar o mundo com olhos espirituais, a gente começa a ver muitas oportunidades. A gente começa a ver o protagonismo que nós podemos ter nas próximas encarnações. E ao invés do medo, sabe, da tão terrível morte, que é o fim, que eu vou lá queimar no mármore do inferno, não. Poxa, terei mais uma oportunidade. Serei agraciado com o perdão de Deus pelo que fiz ou deixei de fazer agora, para mais uma vez ter a oportunidade. Tá certo que no passado talvez eu não era tão religioso quanto eu sou agora, ou até era, mas não tinha a mesma compreensão. Porém, hoje eu tenho essa compreensão do protagonismo que eu tenho hoje em prol do que eu posso ser lá na frente. Então, sim, dependendo do prisma em que se olha, a morte não é o fim. Ela é muito atrelada ao começo. Porque se eu quero mostrar para o mundo, né, como a gente faz nas redes sociais, que a gente é um homem novo, a partir do momento que a gente conhece Cristo, Buda, quem quer que seja, a gente tem que matar muita coisa dentro da gente. E convenhamos, uma encarnação é muito pouco. Muito pouco. Então, morrer, repito, dependendo do prisma em que se olha, passa a ser uma oportunidade. Porque sem exceção, todos nós trazemos uma centelha divina dentro de nós. Repito, quantas vezes disse isso, quantas vezes vou dizer, o Deus é tão ruim assim, de criar alguém para ser só mal, de criar alguém só para sofrer? Não, todo mundo tem. Vide as muitas moradas na casa do meu Pai, para nós irmos desfazendo, ou melhor, para nós irmos matando esse homem velho e descobrindo a nossa capacidade que temos de enxergar o Cristo que está aqui, não ao lado de Deus sentado, vendo eu sofrer e não fazer nada, de forma nenhuma, Quando nós passamos a entender, sabe, o nosso verdadeiro papel como cristão, o nosso verdadeiro papel como espírita, é quando nós entendermos que a morte ela não existe, a gente possa olhar um pouco mais de carinho a tal reforma íntima e entender que o germe do melhoramento ele está aqui dentro de mim. Aliás, o germe do melhoramento ele está no protagonismo que eu tenho em ser melhor, dia após dia. Ah, mas eu não vou estar aqui para sempre. Aqui não. Mas quantos e quantos lugares eu vou estar podendo levar a boa nova? De qualquer forma que seja, gente. Qualquer forma que seja. Ninguém aqui está estacionado no modo primitivo. Afinal das contas, se estivéssemos num plano carnal eternamente, sim, estaríamos no modo primitivo. Isso está lá, na Lei do Progresso, Livro dos Espíritos. Lei essa que rege toda a condição humana. Toda a condição. E quando nós entendermos de vez o que é progredir, o que é a Lei do Progresso, a gente começa a evoluir
mas de acordo com o nosso entendimento. Às vezes a gente passa dessa mesma encarnação, tá? Numa semana, vamos colocar numa encarnação não, que é muito tempo, numa semana. Às vezes a gente passa por poucas e boas, que às vezes dá vontade de desistir de tudo. Mal sabe a gente que são oportunidades que estão matando ali o velho homem para renascer um novo homem. Como eu disse, a morte não é o fim. Ela é muito ligada ao começo. Ao começo. Se estamos semanalmente aqui é porque a gente quer começar algo novo. Só que matar esse algo velho está muito difícil. Deixar um pouco esse lado mais instintivo que há dentro de nós, sabe, que nos prega a peça semanalmente, semanalmente não, diariamente, principalmente na questão de pensamentos, e dar um pouco mais voz à razão. Lembrando, somos espíritos, por ora no corpo de carne, mas não deixamos de ser espíritos. Não deixamos de ter a mesma responsabilidade que os nossos mentores espirituais têm. Ou a gente acha que tais responsabilidades só virão quando a gente desencarnar? De forma nenhuma. De forma nenhuma. As responsabilidades que um anjo da guarda tem são as mesmas que eu tenho. A única diferença é que eu estou no corpo de carne e ele não. Ah, mas quando eu morrer, já que eu sou espírita, eu vou galgar a margem. O porquê não agora? A vida, a metáfora do barquinho, né? A nossa vida é um barco, onde a gente desce um rio, e nós temos remo nas mãos. Ou a gente deixa se levar pela influência do meio, onde o barco sai batendo, sai trupicando, sai, eu caio, levanto. Ou eu tenho 2 remos na minha mão. Um da religiosidade, outro das boas ações. Sem bitolar, tá? Sem também virar um religioso bitolado, porque também os excessos são um pouco complicados. Mas uma vez que eu trago Cristo dentro de mim e eu coloco isso em boas ações, eu tomo os remos da minha vida. Por mais turbulento que seja, eu estou no remo. Por mais turbulento que seja, eu sou o protagonista do que vai acontecer lá na frente. Então esse negócio de morrer, de nascer, a gente passa a dar um outro olhar para isso. A gente passa a ver isso diariamente. Sim, o meu corpo ele vai extinguir. Não vai ser para sempre. Repito, a ampulheta está virada. Mas o que é eterno, eu sim tenho a linda oportunidade de ir esculpindo, de lapidando, Poxa, quanta coisa boa nós podemos fazer. Lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, e eu vou colar aqui mais uma vez, Kardec pergunta assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Na espiritualidade responde: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Um abalo físico e moral que o transforma. Transformação. Deus é tão sábio que Ele põe em nossas mãos o germe do melhoramento e a transformação. Porém, o apego à vida física, o apego a tudo que a gente tem, o apego a nós mesmos, ou até mesmo um pouquinho de egoísmo aí, faz com que a gente tema, mal fale de um progresso natural e necessário. Faz com que nós mal dizemos as oportunidades que o perdão de Deus nos dá de estarmos aqui e poder fazer algo diferente em nossas vidas. Então nós, para termos a real dimensão quanto nós estamos progredindo, sabe, a gente precisa, de verdade, deixar um pouco de lado os nossos interesses pessoais, que muitas vezes são tão mesquinhos,
que faz com que a gente só tenha olhos para isso daqui. Por isso que o Espiritismo diz que amai-vos e instruí-vos, porque uma vez sob a instrução galgadas no amor do Cristo, a gente passa a ampliar a nossa mente e passa a ver dia após dia as oportunidades lindas que eu tenho, sendo um espírito, estando num corpo de carne ou não. Eu passo a dar um equilíbrio maior aos interesses, ao foco dos interesses materiais e espirituais. Repito, ninguém merece uma pessoa bitolada do lado, não tanto no material, nem tanto no espiritual, pois os dois têm que caminhar juntos. Convenhamos, o mundo visto com olhos físicos desanima. E muito, mesmo porque a nossa condição evolutiva é expiações e provas. O mundo é muito louco, é muito maluco. E um mínimo de olhar espiritual para as coisas, para a vida, para a morte, para o dia a dia, faz com que a gente comece a mudar um pouco os nossos costumes intelectuais e morais. Então tudo começa na forma de pensar. Tudo começa nessa fábrica aqui, ó. Que se eu não tomar o remo, ela me afunda. No livro Caminho, Verdade e Vida, sabe, do Chico, psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel, no item 30, que se intitula Bem e o Mal, diz assim: há grande número de pessoas preocupadas com a morte. Muitos de nós não creem na paz, nem no amor, se não forem planos diferentes deste. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Então, muitas vezes a nossa enfermidade está escondida ali em achar que esse mundo não tem jeito, em achar que eu vou ser melhor na próxima, em achar que... Esquecendo que, repito, já disse isso acho que umas 5, 6 vezes, mas repito, esquecendo que eu sou o protagonista da felicidade desse mundo, do mundo inteiro, por que não? Por que não? Se eu admire tanto os mentores espirituais que fazem a coisa acontecer, que faz que isso aqui não descamba, por que não posso fazer o papel deles enquanto encarnado? Ah, mas eu sou muito estourado. Bom, olha que perfeita oportunidade de ser melhor. Ah, mas eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Olha quanta oportunidade que temos. Até onde sabemos, Cristo não orava, sabe, pelos discípulos para que Deus os tirasse desse mundo. Cristo não olhava para o céu e falava: Deus, arranca eles daqui que eles são meus escolhidos, de forma nenhuma. Cristo orava pelos seus discípulos e orava e ora por nós para que nos libertasse do mal. Esse mal que às vezes está aqui e está aqui. Porque o mal não é desse mundo, mas sim das pessoas que o habitam, sabe? Mas sim muitas vezes de nós, que insistimos em, perdão a minha pobreza de vocabulário, insistimos em espiritualmente correr em volta do próprio rabo, achando que a coisa vai se melhorar sozinha. Jamais, jamais. Uma vez que entendemos que a morte não é o fim, que eu sou um espírito protagonista não só da minha felicidade, da minha evolução, como da felicidade e evolução do mundo, eu visto a carapuça dos trabalhadores da última hora. Dependente se eu cheguei primeiro, se eu cheguei por último, se eu estou aqui para cavar ou se eu estou para apenas apagar a luz. Eu entendo o meu real papel como espírita. Não só numa casa espírita, não só doando sopa e agasalho, mas no dia a dia, mas no pensamento, mas nas vibrações que eu posso fazer, até mesmo naqueles momentos que pede o contrário, aquele momento que testa os nossos instintos. Religião, ela não é status, porque é muito bonito falar que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Não. A gente tem sim que falar, mas para o espelho. A gente tem sim que falar, mas para o travesseiro.
eu sou. É mesmo? Prova para você mesmo. Prova que você é capaz de entender de uma vez por todas que és um espírito imortal e aproveita os convites diários de evolução que o mundo te traz. Aproveita as oportunidades diárias que Deus coloca no seu caminho para sim, a morte ser o fim. Mas o fim desse homem velho, desse homem teimoso, desse homem ranzinza, desses pensamentos sórdidos, aliado ao novo começo. Começo de um homem novo, começo de pensamentos novos, começo de hábitos salutares novos. Os trabalhadores das primeiras horas ralaram para que nós tenhamos tudo mastigadinho na nossa biblioteca. Para o Evangelho vir todo mastigadinho em nossas mãos. E estamos aí, escorados nos ombros deles. Mas temos as mesmas importâncias. As mesmas. Então não vamos ficar perdendo tempo achando, né, que tudo acaba, sabe? Ficar preso, correndo em volta do próprio rabo, espiritualmente falando. E vamos aproveitar as ferramentas que temos nas nossas mãos como espíritos, sabe? E entender que a hora é agora, que não vai acabar. Muito pelo contrário. Na escala de mundos, a gente está segundo daqui para riba. Tem chão pra caramba ainda. Ah, mas isso desanima? Jamais. Isso é o que nos anima de falar, poxa, então bora para cima. Ué, a linguagem do espírito não é o pensamento? Então por que não me reeducar na questão de pensamento? Ou por que não, sim, procurar me instruir com coisas melhores? Ou por que não fazer valer a pena, independente da minha condição evolutiva aqui hoje, se eu estou aqui para ajudar ou para ser ajudado? Bora fazer valer a pena. Bora mostrar que temos a capacidade, sim, de sermos melhores. Bora mostrar que sim, somos espíritas. E que a gente começou agora. Que a caminhada é longa. Então a morte, ela não é o fim? Não. Mas pode ser. Vai daqui, ó. Então bora cuidar. Beijo no coração de todos e muito obrigado. Aproveitando o gancho do Felipe, pediria que todos cerrassem os olhos, mentalizando todas as palavras por ele colocadas. Que sejamos instrumento do bem, fortalecendo os laços de fraternidade, contribuindo para a evolução e para a elevação de todos que aqui se encontram, os encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, que afaste de nós toda influência negativa, todo pensamento inferior e que sejamos inspirados por sentimento de amor, de caridade, de humildade. Agradecemos por esta oportunidade de servir e do aprendizado em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus.